Fala, guerreiro, fala, minha guerreira, como é que você tá no dia de hoje? Eu espero que muito bem. Hoje eu fui convidada para falar sobre um tema super importante, super em alta e que quase ninguém conversa a respeito. Falaremos então, de uma forma bem breve, de uma forma bem rápida, sobre a bipolaridade em meio familiar e os conflitos que existem dentro da própria família, né? Para isso, a gente precisa entender que cada pessoa é um ser humano distinto e suas percepções são subjetivas. Isso mesmo, cada pessoa tem o seu jeito de ser, agir, pensar e cada pessoa tem também o seu meio de enfrentamento em relação às demandas, às pressões, às dificuldades, os desafios que a vida lhe proporciona. Portanto, o meu jeito de enxergar o mundo não é o mesmo que o seu e vice-versa. A maneira como eu reajo a um determinado acontecimento nunca vai ser igual ao seu, tá? E eu nunca vou corresponder à sua expectativa. Dentro de um meio familiar, isso também é muito importante, né? Isso está presente o tempo todo. Há sempre a exigência de que a outra pessoa supra uma expectativa nossa, né? E quase 100% das vezes essa expectativa é frustrada, porque a expectativa é nossa, né? E aquela pessoa não tem aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente acredita que seria importante para que a relação fosse mais saudável, fosse mais tranquila. E quando a gente fala em bipolaridade, os conflitos internos aumentam muito mais, tá? E quando a gente fala em diversos mundos, quando a gente fala em individualidade, subjetividade, a gente tem que entender que para entrar, acessar o universo da outra pessoa, precisamos estar 100% abertos para isso e precisamos ter certeza de que temos os conteúdos básicos para suprir aquilo que a pessoa vai precisar quando a gente cutucar a ferida. Nós não sabemos como a pessoa está se sentindo por dentro, o quanto as coisas, os acontecimentos, as situações da vida dela machucam, o quanto as memórias estão avivadas dentro dela, o quanto pesam os conteúdos emocionais, o quanto toda essa realidade tem trazido de sofrimento para aquela pessoa. A única pessoa que tem ciência disso tudo é quem passa por isso. Ponto. Mais ninguém. Independente do que, de como, né? Cada um tem a sua própria realidade. E os conflitos acontecem exatamente pela dificuldade em entender e se colocar no lugar da outra pessoa, né? Não podemos querer que a outra pessoa pense da mesma maneira que a gente, ou que haja a determinadas situações da mesma maneira que a gente. Não existe uma única forma de viver, não existe uma maneira correta de se viver. Se para você funciona, não quer dizer que para outra pessoa vai funcionar também. E quando a gente fala em bipolaridade ou qualquer outro tipo de transtorno, qualquer tipo de sofrimento psíquico, como depressão, ansiedade, é uma maneira de reagir aos acontecimentos da vida, né? Isso não quer dizer que a pessoa é uma má pessoa, que não tem caráter, muito pelo contrário. Nós somos caracterizados pela diferença. É a diferença que faz a diferença para o mundo. Imagina o quanto seria monótono, ruim, se tudo fosse igual, se todos pensassem da mesma maneira, agissem da mesma maneira, tivessem dentro de si as respostas reais, as respostas iguais, né? O quanto seria monótono, não haveria evolução, iria contra o sentido do homem, né? Nós nascemos para evoluir e para evoluir precisamos de contato, de conexão, precisamos estar entre pessoas, precisamos experienciar, vivenciar os sentimentos, as relações, os acontecimentos, a tristeza, a angústia, a felicidade, motivação, desmotivação, tudo isso faz parte e precisamos aceitar e validar isso. Então, uma das coisas importantes em relação ao conflito
de personalidade, de persona, ou seja, conflito, é caracterizado pelas diferenças. Se tudo fosse igual, não haveria diferença, haveria disputa de ego, né? Quem pode mais, quem pode menos, quem entende mais, quem entende menos, né? Quem é o mais importante, quem não é o mais importante. E aqui a discussão é o transtorno de bipolaridade não é apenas a tristeza e a alegria. É caracterizado por várias características, obviamente, características relacionadas à instabilidade de humor, né? Então, ela tem uma configuração básica. Ela deve seguir alguns padrões que afaste do que é normal. E aí entra a discussão de normalidade e a loucura, né? Não é que se você tem transtorno de bipolaridade, você é louco. Muito pelo contrário. Se você tem o transtorno de bipolaridade, você tem um sofrimento psíquico, né? E a falta de compreensão que isso é um transtorno, que isso causa sofrimento, que isso traz as consequências, faz a família adoecer também. A falta de conhecimento adoece e dificulta o relacionamento, porque se você não conhece, você não sabe lidar, né? E se você não se conhece, pior ainda. Então você precisa se reconectar consigo mesmo, entender como você funciona diante das situações, reconhecer se há um desajuste psíquico, buscar ajuda para isso, entender como funciona, de onde vem, como que você pode lidar com tudo isso. E aí você entra numa rede de proteção emocional, de imunização emocional, que a família também precisa estar presente, porque a família também sofre. Quando a gente fala em conflitos de personalidade, é conflitos de pessoas, de diferenças. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Eu me sinto de um jeito, você se sente de outro. De acordo com um único estímulo, um único acontecimento. E a gente precisa reconhecer isso. Respeitar. Qualquer relacionamento precisa ser pautado no respeito, na empatia, no acolhimento, na validação dos sentimentos e na expressão sem magoar o outro. Não é saudável anular o que você sente. Não é saudável esconder o que você sente, deixar para depois. Dizer sim quando você quer dizer não e vice-versa. Dizer não quando você quer dizer sim, né? Você precisa reagir, ser quem você é, independente do seu rótulo, né? Independente de como você tem um diagnóstico. E para receber o diagnóstico de bipolaridade ou de qualquer outro tipo de transtorno ou sofrimento emocional, você precisa de um profissional da saúde que faça uma avaliação, que faça um diagnóstico diferencial para isso, que vai analisar todo o seu histórico. Então, gente, não tem como a gente falar sobre transtorno de bipolaridade sem a gente falar sobre o autoconhecimento, sem falar sobre as instabilidades de humor. É um tema muito vasto, muito amplo. E para isso, vamos dividir o tema, tá? Vamos dividir o tema, podemos fazer uma live a respeito disso, né? Porque tem muita coisa para ser falada. E as dificuldades no relacionamento familiar, né, esses conflitos de personalidade também é um tema bem interessante para ser trabalhado. Se eu ficar falando aqui, vai ficar um tema muito, muito grande. Então a gente fica por aqui, vamos dividir esse tema. Em breve a gente vem com outro conteúdo, ou por aqui, por vídeos, ou pela live. Podemos estudar um dia para fazer uma live diretamente da minha página ou da página do responsável, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.